Você confiaria numa mulher que fugiu com o filho dos patrões? Pois é, meu filho. Eu já fui chamada de ladra de criança, de criminosa, de sequestradora. Foi um tempo de muito sofrimento. Fica aqui comigo até o fim dessa história, porque nem tudo que os olhos veem é o que o coração sente. Meu nome é Zuleide, tenho 85 anos. Nasci e me criei em Arapiraca, no interior de Alagoas. Hoje vivo aqui nesse cantinho simples, mas já trabalhei em casa de gente importante lá em São Paulo. Foi lá que minha vida virou de cabeça para baixo. Eu era empregada doméstica numa casa grande, dessas de portão alto, com piscina e tudo mais. Casa bonita, de gente rica, sabe? Mas por dentro tinha um peso, uma tristeza que parecia que grudava nas paredes. Nunca vou esquecer daquela noite. Tava chovendo forte, aquela chuva de São Paulo que parece que lava a alma da gente. Eu peguei aquele bebezinho nos braços, senti o cheirinho de talco misturado com o leite azedo que tinha ficado no cantinho da boquinha dela. E fugi. Fugi com a roupa do corpo e com ela enrolada num cobertor. Os patrões tinham saído para uma festa chique. Quando voltassem e dessem por falta da criança e da empregada simplória que dormia no quartinho dos fundos, já seria tarde demais. Eu já estaria longe, com aquela menininha que no fundo do meu coração eu sabia que não era para estar naquela casa. Mas não foi o que vocês estão pensando. De verdade. Tem coisa nessa vida que a gente faz não é por maldade, é por um bem maior. Às vezes roubar pode ser salvar. E para entender isso você vai ter que ouvir essa história toda. Eu tive medo, muito medo. Até hoje, quando escuto sirene de polícia na rua, meu coração dispara que nem cavalo bravo. Mas tem momento que a gente tem que escolher entre fazer o certo e fazer o que a lei manda. E nem sempre é a mesma coisa. Naquela casa, eu via coisas que me doíam como espinho na carne. A forma como aquele bebezinho chegou, sem ninguém ver barriga de grávida, sem festa, sem alegria, e o jeito que tratavam a pobrezinha como se fosse um troféu, não uma criança. Vocês já repararam como um bebê sente quando é amado de verdade? Aquela menininha chorava o dia inteiro nos braços da patroa, mas quando vinha pro meu colo, ela se acalmava, olhava nos meus olhos com aqueles olhinhos pretos que pareciam duas jabuticabas brilhantes. Foi por ela que eu arrisquei tudo. Por ela que enfrentei o medo de ser presa, de nunca mais ver minha família, de passar o resto da vida sendo apontada na rua. Sabe, meu filho, às vezes a vida coloca a gente numa encruzilhada onde todos os caminhos parecem errados. É como estar num quarto escuro, onde todas as portas levam para o perigo. Mas tem sempre uma fresta de luz. Sempre. Se você tá me ouvindo contar essa história e já tá me julgando, eu peço. Fica até o final. Porque nem tudo é o que parece. E se um dia você também se vir numa situação impossível, vai entender o que eu passei. Essa história marcou minha vida inteira. E se você quiser ouvir histórias como essa, histórias de verdade, de gente que viveu, sofreu e aprendeu, se inscreve aqui no canal. Porque a vida real tem mais drama que novela. E quem viveu como eu tem muito para contar. Cheguei em São Paulo sem saber nem amarrar um sutiã, meu filho. Eu era uma menina do interior de Alagoas, nunca tinha visto um prédio na vida, nunca tinha andado de ônibus. Vim com a roupa do corpo e um embrulhinho de pano com as poucas coisas que eu tinha. Era lá pelos anos 60. Eu tinha só 20 anos, mas já parecia mais velha de tanto sol que peguei trabalhando na roça. Meus pés eram cascudos de andar descalça. Quando me deram um sapato fechado para usar de uniforme, chorei de dor nos primeiros dias. Parecia que estavam espremendo meus dedos numa prensa. Cheguei pela rodoviária do Tietê. Uma prima minha que já trabalhava em São Paulo me arrumou o emprego na casa dos Almeida. Família rica, dessas que aparecem em revista. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que entrei naquela casa, um casarão no Jardim Europa com um jardim tão grande que parecia um parque. Tinha até uma fonte com peixinhos coloridos. Eu fiquei besta, meu Deus do céu. Mas sabe como é? Casa bonita por fora, mas por dentro. Tinha um peso. Nem sei explicar direito. Era como se as paredes fossem feitas de tristeza. A casa era sempre fria, mesmo nos dias quentes. Acho que era porque as pessoas que moravam lá não se gostavam de verdade. Dona Marta, minha patroa, era uma mulher bonita, elegante. Usava umas roupas caras, tinha um perfume forte que deixava rastro por onde passava. Mas os olhos dela eram vazios, sabe?
Nunca sorria de verdade. E o doutor Heitor, o patrão, era um homem sério. Quase não falava. Saía cedo, voltava tarde. Quando estava em casa, se trancava no escritório ou ficava lendo o jornal na sala. Os dois mal se olhavam. Eu dormia num quartinho nos fundos, do lado da área de serviço. Era um cubículo sem janela, só com um basculante pequeno. Quando chovia forte, entrava água. No verão era quente que nem fornalha. Minha cama era dura e tinha um cheiro de mofo que nunca saía, por mais que eu lavasse os lençóis. Só podia comer depois que eles terminavam. Se sobrasse, né? Tinha dia que eu jantava pão com café. A dona Marta dizia que era para economizar, que comida estava cara. Enquanto isso, jogava fora coisa boa quando visitava, sobravam. Eu trabalhava de domingo a domingo. Folga, só de 15 em 15 dias. E olhe lá. Acordava às 5 da manhã para acender o fogão, preparar o café. Dormia quase meia-noite, depois de deixar tudo brilhando para o outro dia. Minhas mãos viviam rachadas de tanto produto de limpeza. Naquele tempo, não tinha luva nem nada. Um dia foi a maior confusão. Tava tudo normal, eu lavando roupa no tanque, quando escutei um carro chegando. Era um daqueles carros grandes, pretos, importados. O doutor Heitor entrou com um embrulho nos braços, um embrulho que chorava. Era um bebê, uma menininha pequena, recém-nascida. A dona Marta apareceu na sala, nem sorriu direito. Pegou a criança com uma cara de quem tá pegando uma trouxinha de roupa suja. Zuleide, ela me chamou. Arruma o quarto que preparamos. A Clarice chegou. Clarice, foi assim que fiquei sabendo o nome da criança. Nem batizado teve, nem festa, nem nada. De repente, eles tinham uma filha. Mas o estranho é que ninguém ali viu barriga de grávida. A dona Marta nunca teve barrigão, nunca ficou de repouso, nunca vi ela passando mal de manhã nem nada dessas coisas de grávida. As vizinhas fofocavam, claro. Diziam que ela tinha ido viajar e voltou com a criança. Mas eu, que morava lá, sabia que ela só tinha ficado fora uns 2 dias e voltou sem bebê nenhum. A criança apareceu depois, trazida pelo doutor Heitor. Foi aí que começou a mudar tudo na minha vida. Aquela menininha tão pequititinha, com os olhinhos pretos feitos jabuticaba, mexeu comigo de um jeito que eu não sei nem explicar. Logo me puseram para cuidar dela. A dona Marta não tinha paciência, dizia que criança dava muito trabalho. O doutor Heitor mal olhava para a menina. Eu lavava, trocava, ninava. De noite, quando ela chorava, era eu quem levantava. Eu cantava as cantigas que minha mãe cantava para mim lá no sertão. Músicas de ninar, histórias antigas. A Clarice se acalmava no meu colo, me olhava como se entendesse tudo. Mas tinha algo estranho naquela história toda, algo que não batia certo. E eu ia descobrir da pior maneira possível. Vi a mulher sair chorando da cozinha e entendi tudo. Foi uns 3 meses depois que a Clarice chegou na casa. Era uma terça-feira, lembro como se fosse hoje. Eu estava estendendo roupa no varal quando ouvi a campainha tocar. Fui atender porque a dona Marta estava tomando banho. Quando abri o portão, tinha uma mulher parada ali. Uma moça nova, magrinha, com cara de quem não dormia há dias. Vestido simples, remendado na barra. Cabelo preso num coque mal feito. Mas o que mais me marcou foram os olhos dela. Olhos pretos, igualzinho aos da Clarice, e vermelhos de tanto chorar. Quero falar com a dona Marta, ela disse com a voz trêmula. É sobre o bebê. Meu coração deu um pulo. Mandei ela esperar na cozinha enquanto ia chamar a patroa. Quando voltei com a dona Marta, as duas se trancaram lá. Eu fiquei do lado de fora, fingindo que estava limpando a louça do almoço, mas com o ouvido bem atento. No começo era só um murmurinho. Depois começou a aumentar. A moça chorava, implorava por alguma coisa. Só quero ver ela uma vez, só uma vez, escutei ela dizer. A dona Marta respondia com a voz dura, seca. Já pagamos o combinado. Você assinou os papéis. Agora some da nossa vida. De repente, a porta da cozinha se abriu num rompante. Dona Marta puxava a moça pelo braço, quase arrastando ela para fora. Se você aparecer aqui de novo, chama a polícia. Vai dizer o quê? Que vendeu a própria filha e depois se arrependeu? Vi a mulher sair chorando, descalça, porque na confusão deixou até a sandália para trás.
Saiu pelo portão como um cachorro enxotado, soluçando alto, com as mãos no rosto. Dona Marta voltou para dentro bufando, nem notou que eu tinha visto tudo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando na moça, nos olhos dela, iguais aos da Clarice, naquela frase da Dona Marta. Vendeu a própria filha. Seria possível? Gente rica faz cada coisa que pobre nem imagina. Uns dias depois, estava limpando o escritório do Dr. Heitor quando derramei sem querer o café na mesa dele. Afobada para limpar a sujeira antes que ele voltasse, abri a primeira gaveta procurando um pano. Foi aí que vi os papéis. Um monte de documento com carimbo, assinatura, coisas que eu nem entendia direito porque mal sabia ler. Mas tinha um que parecia uma carta, toda amassada, rasgada pela metade e jogada ali. Com muito custo, consegui entender algumas frases. Por favor, deixa eu ver minha filha. Não posso viver sem ela. Vocês prometeram que eu poderia visitar. A letra era torta, de quem não tem muito estudo, igual a minha. No final, tinha um nome. Lourdes. Lourdes. A moça da cozinha, a mãe verdadeira da Clarice. Guardei tudo do jeito que estava e saí dali com o coração aos pulos. Agora, tudo fazia sentido. O bebê que apareceu de repente, o jeito frio da Dona Marta com a menina, aquela visita desesperada. Eles tinham comprado aquela criança. Comprado de uma mãe pobre que devia estar passando necessidade. A casa já era pesada antes, mas depois daquele dia ficou pior. Parecia que as paredes guardavam segredos sujos, que os corredores escuros escondiam mentiras. Cada vez que o Dr. Heitor chegava e nem olhava para Clarice, cada vez que a Dona Marta reclamava do choro da menina, eu sentia um nó na garganta. E a Clarice? Crescia linda, já estava com quase 6 meses. Começava a sentar sozinha, a sorrir quando me via. Dormia a noite toda no bercinho que ficava no meu quarto, porque a Dona Marta disse que o choro atrapalhava o sono dela. No fundo, foi bom. Eu podia cuidar da menina do meu jeito, cantar para ela as cantigas do Nordeste, contar histórias do sertão. Uma noite, acordei com um barulho estranho no quintal. Olhei pela janelinha do meu quarto e vi uma sombra. Quase morri de susto. Era a moça, a tal Lourdes, espiando por cima do muro. Ela estava ali, no meio da noite, só para tentar ver a filha de longe. Meu coração doeu tanto que quase não coube no peito. No dia seguinte, a Dona Marta recebeu um telefonema e ficou nervosa. Ouvi ela falando com o Dr. Heitor que aquela maluca tinha sido vista rondando a casa, que precisavam dar um jeito, que ela podia causar problemas. Foi aí que escutei pela primeira vez eles falando em se mudar, ir para outra cidade, longe dali. Eu pensava na Lourdes dia e noite. Imaginava a dor daquela mãe, o desespero de ver a filha sendo criada por estranhos, sem poder nem chegar perto. E pensava na Clarice também, crescendo numa casa sem amor de verdade, sendo tratada como um objeto de luxo que o dinheiro comprou. Às vezes, quando estava sozinha com a Clarice no colo, eu dizia baixinho no ouvido dela: "Sua mãe te ama, viu? Sua mãe verdadeira. Ela veio aqui te procurar." Às vezes, o que parece bonito por fora, fede por dentro. Aquela casa grande, aquela família rica, aquela vida que muita gente invejava. Era tudo podre, construído em cima da dor de uma mãe pobre que teve a filha arrancada dos braços. E agora, essa podridão começava a me sufocar. Eu não conseguia mais dormir direito, não conseguia olhar nos olhos dos patrões. Cada minuto naquela casa me pesava na consciência. Foi aí que comecei a pensar em um plano. Comecei a sonhar com o dia em que eu poderia fazer justiça. A menina chorava quando estava com ela, mas dormia no meu colo. Era assim todo santo dia. Dona Marta pegava a Clarice e a coitadinha começava a chorar, feito se tivesse sentindo dor. Não tinha jeito. Podia estar dormindo, tranquilinha, mas era só sentir o perfume forte da patroa que já abria o berreiro. "Essa menina tem algum problema", reclamava Dona Marta. "Não para de chorar um minuto, deve ter puxado a mãe." Quando ela falava isso, eu mordia a língua para não responder. Puxou a mãe mesmo, a verdadeira mãe, aquela moça de olhos tristes que foi expulsa daqui. O sangue chama, né? A
A Clarice sabia, mesmo tão pequenininha, que aquela mulher elegante não era a mãe dela de verdade. Bastava a dona Marta me entregar a menina que o choro parava na hora. Era só eu começar a cantar baixinho, fazer um carinho de leve na cabecinha dela, que os olhinhos já iam fechando devagarinho. Às vezes eu ficava horas só balançando ela no meu colo, sentindo o cheirinho de talco, olhando aquela carinha de anjo. Você tem jeito com criança, o doutor Heitor me disse uma vez, um dos raros momentos em que falou comigo diretamente. É bom para nós. Marta não tem paciência e eu não tenho tempo. Nem paciência, nem tempo, nem amor. O que aqueles dois queriam mesmo com uma criança? Era só para mostrar para os outros, para a sociedade? Um enfeite de casa, igual aqueles vasos caros da sala que ninguém podia tocar? Com o tempo, fui virando a verdadeira mãe da Clarice. Era eu quem dava banho, trocava fralda, fazia dormir. Eu que levantava de madrugada quando ela chorava com cólica. Eu que ficava de olho quando ela começou a engatinhar para não se machucar. A dona Marta só aparecia de vez em quando, geralmente quando tinha visita. Aí sim, pegava na menina toda arrumadinha, depois que eu dava banho e vestia, mostrava para as amigas como se fosse um troféu. Minha filha, não é linda? Depois que as visitas iam embora, devolvia a criança para mim como quem devolve um pacote. Uma vez, a Clarice ficou doente. Febre alta, não parava de chorar. Eu fiquei a noite toda com ela no colo, passando pano úmido na testa, desesperada. Pedi pro doutor Heitor chamar um médico, mas ele disse que era só uma gripe, que passava. Fui eu que insisti tanto que ele acabou levando a gente no pronto-socorro às 3 da manhã. Era pneumonia. O médico disse que se tivesse demorado mais, podia ter sido grave. Nessa noite, enquanto esperava na sala do hospital com a Clarice dormindo no meu colo depois do medicamento, tomei uma decisão. Aquela criança era minha. Não no papel, não de sangue, mas no coração. E eu ia proteger ela, nem que fosse a última coisa que eu fizesse na vida. Quando voltamos para casa, a dona Marta nem perguntou como a menina estava. Estava mais preocupada com um jantar que ia dar no fim de semana. O doutor Heitor só queria saber quanto tinha custado o hospital. No dia seguinte, escutei eles conversando no quarto. Falavam em mandar a Clarice para um colégio interno quando ela fizesse 4 anos. Assim nos livramos do trabalho, disse a dona Marta, e podemos viajar sem preocupação. Meu sangue ferveu. Livrarem-se do trabalho? Que trabalho? Eram eu que fazia tudo. Eles mal olhavam para a criança. E agora queriam mandar ela para longe, para crescer sozinha, sem amor de ninguém? Foi aí que comecei a sonhar acordada. Pensava em como seria se eu pudesse criar a Clarice longe daquela casa fria. Imaginava nós duas numa casinha simples, mas cheia de amor. Eu trabalhando duro, claro, mas voltando todo dia para ver o sorriso dela. Pensava em como seria vê-la crescer feliz, ir para a escola, ter amiguinhos. Eu nunca tinha pensado em ter filhos próprios. Saí de Alagoas tão nova, não tive tempo nem de namorar direito. Mas a Clarice tinha virado minha filha no coração. Quando ela começou a falar as primeiras palavras, não foi mamãe para dona Marta. Foi Zu, tentando dizer meu nome. Lembro de uma tarde que a dona Marta pegou ela no colo, na frente das amigas, e ficou insistindo. Fala, mamãe Clarice. Mamãe. A menina olhava para ela séria, depois olhava para mim e nada. Quando a dona Marta desistiu e me devolveu a criança, Clarice sorriu e disse bem clarinho. Zu. As amigas riram, achando graça. A dona Marta ficou com a cara fechada o resto do dia. À noite, quando todos dormiam, eu às vezes pegava a Clarice do bercinho e ficava andando pelo meu quartinho apertado, mostrando a lua pela janelinha. Tá vendo aquela lua, minha filha? Um dia a gente vai poder olhar ela juntas, de um lugar só nosso. Sem grade, sem muro alto, sem tristeza. A Clarice já tinha quase 1 ano quando escutei os patrões falando que iam se mudar. O doutor Heitor tinha recebido uma proposta de trabalho em outro estado e eles iam embora em menos de 1 mês. Dona Marta parecia aliviada. Assim nos livramos daquela maluca de uma vez, ela disse. Estava falando da Lourdes, a mãe verdadeira da Clarice, que ainda aparecia de vez em quando perto da casa. Foi como se um relógio tivesse começado a contar na minha cabeça.
Tic-tac, tic-tac. Se eles fossem embora, levariam a Clarice para longe. Longe da mãe verdadeira, longe de qualquer chance de justiça. E eu? Será que me levariam junto? Ou arranjariam outra empregada na cidade nova? Mesmo se me levassem, nada mudaria. A Clarice continuaria sendo tratada como um objeto, cresceria sem amor verdadeiro, talvez fosse mandada para aquele tal colégio interno, longe de tudo e todos. O relógio na minha cabeça não parava. Tic-tac, tic-tac. Cada dia que passava era um dia mais perto da mudança. Um dia mais perto de talvez perder a Clarice para sempre. Foi quando comecei a planejar o impensável. Algo que, se alguém me contasse anos antes, eu diria que era loucura. Algo que poderia me levar para a cadeia. Mas olhando para aquela menininha dormindo no meu colo, com os cabelos pretinhos caindo na testa, as mãozinhas agarradas na minha blusa mesmo durante o sono, eu sabia que faria qualquer coisa por ela. Qualquer coisa. Peguei ela nos braços e fugi com a roupa do corpo. Foi numa quarta-feira à noite. Nunca vou esquecer. Chovia tanto que parecia que o céu estava desabando em cima de São Paulo. Os patrões tinham saído para uma festa de gala, dessas com tapete vermelho e fotógrafo na entrada. O doutor Heitor estava de terno novo, a dona Marta com um vestido comprido, brilhoso e um colar de pérolas no pescoço que devia valer mais que todos os anos que eu trabalhei naquela casa. Volta só depois da meia-noite, ela me disse antes de sair. Se a menina acordar, dá o remédio para dormir. Eles mal tinham virado a esquina quando eu comecei a agir. Meu coração batia tão forte que parecia que ia pular pela boca. As mãos tremiam tanto que eu mal conseguia dobrar as roupinhas da Clarice. Não levei muita coisa. Algumas fraldas, 2 mudas de roupa, a mamadeira, um pouco de leite em pó, o cobertor preferido dela e um ursinho de pelúcia velho que eu tinha comprado com meu salário. Enfiei tudo numa sacola de feira e amarrei com um nó. A Clarice dormia tranquila no bercinho. Quando peguei ela no colo, abriu os olhinhos por um instante, me olhou, deu um sorrisinho de canto e voltou a dormir, confiando em mim. Aquele sorrisinho me deu a certeza que eu precisava. Vesti meu único casaco, já puído nos cotovelos. Não era grande coisa contra aquela chuva toda, mas era o que eu tinha. Enrolei a Clarice num cobertor bem quentinho, cobri a cabecinha dela com um paninho para proteger da chuva e saí pelos fundos da casa. O portão de serviço fazia um barulho danado quando abria. Meu coração quase parou naquela hora. Olhei para os lados, a rua deserta, só a chuva caindo forte. O cheiro de terra molhada misturado com o perfume suave do sabonete da Clarice. A única luz vinha dos postes na rua, meio amarelada, fazendo sombras compridas no chão. Saí andando rápido, com a Clarice grudada no peito e a sacola na outra mão. A chuva batia no meu rosto, escorria pelo pescoço, molhava minhas costas. Mas eu só conseguia pensar em proteger aquela criança. Caminhei quase 20 quarteirões sem parar, olhando para trás a cada pouco, com medo de ver algum carro da polícia, ou o carro preto do Dr. Heitor. Os sons da cidade pareciam mais altos naquela noite. Buzinas de carros que passavam espirrando água, o barulho dos ônibus freando nas poças, o vento assobiando entre os prédios. E no meio de tudo isso, só a respiração tranquila da Clarice, dormindo no meu colo como se estivesse no lugar mais seguro do mundo. Cheguei na estação de trem encharcada até os ossos. Meus sapatos faziam tchac-tchac a cada passo, de tão molhados. O cabelo grudado na testa, o vestido colado no corpo. Mas a Clarice estava sequinha e quentinha debaixo do cobertor. Comprei uma passagem para Jundiaí, que era até onde meu dinheiro dava. Fiquei num canto da estação, longe das luzes, com medo que alguém reconhecesse a criança. Quando o trem chegou, entrei rápido e sentei num banco no fundo. Foi aí que a Clarice acordou. Abriu os olhinhos, olhou em volta confusa e começou a chorar baixinho. Meu coração gelou. Se alguém prestasse atenção, ia desconfiar. Uma mulher pobretona com uma criança que parecia de família rica. Foi quando uma senhora sentou do meu lado. Devia ter uns 60 anos, cabelo grisalho preso num coque, mãos marcadas pelo trabalho. "Que bebê lindo!" ela disse. "É sua filha?" Pensei por um segundo, com medo. Mas algo nos olhos daquela mulher me deu confiança. "É sim.
Respondi com a voz tremendo. Tô levando ela para casa da minha tia. A senhora olhou para mim, depois para Clarice, depois para minha roupa molhada. Não disse nada, mas abriu a bolsa e tirou um paninho limpo. Toma, para secar o rostinho dela, ofereceu. Depois tirou um pedaço de bolo embrulhado num guardanapo. E isso é para você. Tá com cara de quem não come há horas. Aceitei, com lágrimas nos olhos. A bondade de um estranho quando a gente mais precisa é coisa que não se esquece nunca. Durante a viagem toda, fiquei alerta, olhando cada pessoa que entrava, cada policial que passava pelo corredor do trem. A Clarice, depois de mamar um pouco, voltou a dormir. O balanço do trem ajudava a ninar. A senhora ficou do meu lado o tempo todo. Não fez perguntas, mas de algum jeito, acho que ela sabia. Quando chegamos em Jundiaí, ela escreveu um endereço num papel. Se precisar de ajuda, procura minha irmã. Ela mora perto da estação. Diz que a Teresa mandou. Nunca mais vi aquela mulher. Mas naquela noite, ela foi como um anjo para mim. De Jundiaí, peguei outro trem até uma cidadezinha do interior de São Paulo. Minha tia morava lá, numa casa simples na beira da cidade. Era o único lugar que eu podia pensar em ir. Cheguei de madrugada, exausta, com os braços doendo de tanto carregar a Clarice. O cheiro da chuva ainda estava no ar, misturado com o cheiro de mato molhado. Quando bati na porta da minha tia, já passava das 4 da manhã. Ela abriu a porta de camisola, os olhos inchados de sono. Olhou para mim, para a criança no meu colo, para minha cara de desespero e não precisou de explicação. Abriu os braços e me puxou para dentro. Entra, menina, tá em casa. Foi a primeira vez em muitas horas que deixei as lágrimas saírem. Chorei abraçada na minha tia, com a Clarice entre nós duas, até não ter mais força. Naquela noite, deitada numa cama emprestada, com a Clarice dormindo do meu lado, olhei pro teto e pensei no que tinha feito. Tinha virado uma fugitiva, tinha roubado uma criança, tinha jogado fora qualquer chance de uma vida normal. Mas quando a Clarice se mexeu no sono e agarrou meu dedo com a mãozinha pequena, eu soube. A gente só descobre o tamanho da coragem quando o medo vira segunda pele. E meu medo agora não era mais por mim, era por ela. Por aquela criança que o destino tinha colocado nos meus braços. Adormeci pensando na Lourdes, a mãe verdadeira da Clarice. Será que um dia ia conseguir encontrar ela? Será que ela ia entender o que eu fiz? Naquela noite, prometi a mim mesma que, se um dia encontrasse Lourdes, devolveria a menina. Porque no fundo, o que eu queria mesmo era justiça. Não era roubar uma criança. Era salvar ela. Os jornais diziam que eu era criminosa. No dia seguinte à nossa fuga, a história já estava em todo lugar. Minha tia chegou da feira com um jornal debaixo do braço, a cara branca feito cera de vela. Zuleide, olha isso, ela disse, estendendo o jornal na mesa da cozinha. Lá estava eu, numa foto antiga do meu documento, com letras grandes em cima. Empregada sequestra filha de família rica de São Paulo. Embaixo, um texto cheio de mentiras. Diziam que eu tinha problemas mentais, que tinha mania por crianças, que os patrões me tratavam como da família e eu tinha traído a confiança deles. Tinha até entrevista com a dona Marta, chorando, implorando pela volta da filhinha querida. O doutor Heitor oferecia recompensa para quem desse informações. 5.000 cruzeiros. Era dinheiro que eu nem conseguia imaginar na época. Eles vão te achar, menina. Minha tia falou preocupada. Essa cidade é pequena, todo mundo repara em gente de fora. Ela tinha razão. Naquela mesma noite, um vizinho bateu na porta, perguntando da criança que tinha ouvido chorar. Os olhos dele curiosos, tentando espiar por cima do ombro da minha tia. Disse que tinha visto no jornal sobre um sequestro e que a criança parecia com a descrição. Não dava para ficar ali. No meio da madrugada, arrumamos nossas trouxas de novo. Minha tia conhecia uma mulher que morava num sítio afastado, perto de Atibaia. Seria nosso esconderijo por um tempo. Foram dias de pavor. Cada barulho de carro na estrada me fazia gelar o sangue. Dormia com a Clarice grudada em mim, pronta para correr se precisasse. Minha tia saía para a cidade e trazia notícias, sempre ruins. Os jornais não paravam de falar no caso. A polícia tinha espalhado meu retrato por todo o estado. Diziam que eu podia estar tentando sair do país.
Mais de uma vez pensei em desistir, em levar a Clarice de volta. Mas aí lembrava da frieza da Dona Marta, do descaso do Dr. Heitor, da história da pobre Lourdes. E olhava para Clarice, cada dia mais apegada a mim, sorrindo quando eu chegava perto, chorando quando eu saía do quarto. Não podia devolver ela àquela vida. Foi a comadre da minha tia quem deu a solução. Tinha um conhecido em Minas Gerais, cidade pequena no interior, divisa com São Paulo, lugar onde ninguém fazia muitas perguntas. Ela podia arranjar documentos novos para mim e para a menina. Mas isso é crime, eu disse assustada. A mulher me olhou com olhos cansados. E o que eles fizeram com a mãe verdadeira dessa criança não é crime? Às vezes, a lei dos homens não é a mesma lei de Deus. Assim, virei Maria do Carmo, viúva, natural de Caruaru, e Clarice virou Clara, minha filha legítima, que tinha perdido o pai ainda na barriga. Os documentos pareciam de verdade. Aprendi a assinar o novo nome, a contar uma história triste de viuvez que justificasse a falta de um marido. Nos mudamos para Três Corações, cidade pequena de Minas. Aluguei um quartinho nos fundos da casa de uma senhora idosa. Arranjei trabalho lavando roupa para fora, fazendo faxina nas casas de família. Era duro, mas pelo menos ninguém me tratava como os Almeida me tratavam. E cada tostão que eu ganhava era para dar uma vida melhor para minha Clara. A menina crescia forte e alegre. Não tinha brinquedo de luxo nem roupa de marca, mas tinha amor de sobra. Eu trabalhava o dia todo, mas à noite, por mais cansada que estivesse, sempre tinha tempo para contar história, para cantar cantiga, para dar banho com carinho. Mamãe, conta de novo como o papai era, ela pedia às vezes antes de dormir. E eu inventava. Falava de um homem bom e trabalhador, que tinha os mesmos olhos pretos dela, que gostava de pescar no rio aos domingos, que morreu num acidente na construção. Mentia, e me sentia mal por isso. Mas que escolha eu tinha? Como explicar para uma criança pequena toda aquela história complicada? Os anos foram passando. A Clara cresceu, foi para a escola, fez amiguinhos. Era uma menina inteligente, educada, carinhosa. Todo mundo na cidade gostava dela. E aos poucos, os medos foram diminuindo. Já não pulava assustada quando via um carro de polícia. Já não acordava no meio da noite, achando que estavam batendo na porta. Mas nunca esqueci completamente. Sempre guardava os jornais antigos que conseguia, procurando notícias sobre o caso. Durante muito tempo, o desaparecimento da pequena Clarice Almeida continuou sendo mistério. Depois, aos poucos, foi sumindo das páginas. Outros casos mais novos tomavam o lugar. Quando a Clara tinha uns 6 anos, vi num jornal que o Dr. Heitor tinha se mudado com a família para o exterior, Estados Unidos, parece. O caso esfriou de vez. Respirei um pouco mais aliviada, mas ainda tinha o fantasma da Lourdes, a mãe verdadeira. Às vezes sonhava com ela, via aqueles olhos tristes me perguntando da filha. Cheguei a procurar notícias, mas era difícil. Não sabia o sobrenome dela, não tinha como rastrear. Uma vez, quando a Clara tinha uns 10 anos, uma mulher parou na rua para olhar para ela. Fiquei gelada. A mulher tinha os mesmos olhos da Clarice, o mesmo formato de rosto. Será que era a Lourdes? Puxei a menina pela mão e saí quase correndo. Depois fiquei me perguntando se tinha feito a coisa certa, se devia ter conversado com a mulher, explicado tudo. Mas o tempo passou. Criei minha filha com todo o amor que consegui dar. Trabalhei duro para ela estudar, para ter oportunidades que eu nunca tive. Economizei centavo por centavo para comprar uma casinha simples, mas nossa, um lugar onde ninguém podia nos expulsar. A Clara cresceu acreditando na história que contei, que era minha filha de sangue, que tinha um pai que morreu cedo, que nossa vida sempre tinha sido ali, naquela cidadezinha mineira. Eu mesma, às vezes, quase acreditava nisso, quase esquecia que um dia tinha sido Zuleide, a empregada fugitiva. Mas o passado tem um jeito de voltar quando a gente menos espera. E foi exatamente o que aconteceu quando a Clara completou 17 anos. Foi no aniversário de 17 anos da Clara. Eu tinha economizado meses para fazer uma festinha simples. Bolo de chocolate que ela tanto gostava, refrigerante, salgadinhos.
Convidamos os amigos da escola, as vizinhas que nos acompanharam a vida toda. Clara estava tão bonita naquele dia. Tinha feito o cabelo no salão, colocado um vestido azul que compramos juntas na feira. Parecia uma princesa. Olhando para ela, tão crescida, tão educada, eu sentia um orgulho que nem cabia no peito. Tinha valido a pena todo o sacrifício, todo o medo. Depois que os convidados foram embora, nós duas limpando a casa, ela me perguntou sobre o pai dela. Não era a primeira vez, claro. Mas agora, com 17 anos, as perguntas eram mais detalhadas. Queria saber como a gente se conheceu, como ele era fisicamente, se tinha foto. Mãe, não é possível que a senhora não tenha nenhuma foto dele, ela insistiu. Todo mundo tem foto dos pais. Desconversei, como sempre fazia. Mas ela não deixou passar dessa vez. A senhora está me escondendo alguma coisa. Eu sinto isso desde pequena. Meu coração apertou. Vi nos olhos dela que não ia mais conseguir escapar com as mentiras de sempre. Clara não era mais criança. Era quase uma mulher, inteligente, observadora. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando se era hora de contar a verdade. Ela já tinha idade para entender, não tinha? Talvez até ficasse orgulhosa de saber que a mãe dela tinha enfrentado tudo e todos para protegê-la. Na manhã seguinte, Clara tinha saído cedo para a escola. Eu estava limpando o quartinho dela quando, sem querer, derrubei uma caixa que ficava em cima do guarda-roupa. A caixa abriu e dentro dela tinha recortes de jornal. Jornal antigo, amarelado. Meu sangue gelou quando vi do que se tratava. Sequestro da pequena Clarice Almeida completa 10 anos sem solução. Era uma reportagem de anos atrás. Tinha minha foto, a foto dos Almeida, e até um desenho de como a Clarice poderia estar com o passar dos anos. O desenho era assustadoramente parecido com a Clara. Minhas pernas fraquejaram. Como ela tinha conseguido aquilo? Onde tinha achado? Quantas outras coisas ela já sabia? Guardei tudo no lugar e fiquei esperando ela voltar. As horas passaram devagar, que nem lesma. Cada minuto parecia uma eternidade. Quando Clara chegou, eu já estava sentada na mesa da cozinha. Tinha feito um café forte, daqueles que a gente toma quando precisa de coragem. Filha, preciso te contar uma coisa, comecei, a voz tremendo. Ela me olhou séria. É sobre isso aqui? E tirou da mochila os mesmos recortes que eu tinha visto de manhã. Eu só consegui fazer que sim com a cabeça. Então é verdade? A senhora não é minha mãe de verdade? A senhora me roubou? A palavra roubou doeu como uma facada. Tentei explicar tudo desde o começo. Falei da casa dos Almeida, da Lourdes chorando na cozinha, dos documentos que encontrei, do jeito como eles tratavam ela. Eu não te roubei, filha. Eu te salvei. Aquela gente comprou você de uma mãe desesperada. Eles não te amavam. Te tratavam como um objeto. Clara ouvia tudo de pé, encostada na parede, os olhos cheios d'água. As mãos tremiam segurando os recortes de jornal. Por que a senhora nunca me contou? Por que mentiu a vida toda? No começo você era pequena demais para entender. Depois, eu tive medo. Medo que você não entendesse, que me odiasse, que quisesse ir embora. E a minha mãe verdadeira? A senhora nunca pensou nela? No sofrimento dela todos esses anos sem saber de mim? Essa pergunta me atingiu em cheio. Claro que eu tinha pensado na Lourdes. Quantas noites eu fiquei acordada, imaginando o sofrimento daquela mulher? Mas o que eu podia fazer? Se eu devolvesse a Clarice, não seria para Lourdes, seria para os Almeida. E eles iam fazer de tudo para afastar a mãe verdadeira de novo. Pensei sim, filha. Mas não tinha como achar ela. E se eu tentasse devolver você, seria para os Almeida, não para sua mãe de sangue. Clara ficou calada um tempo. Depois jogou os recortes na mesa. Não sei o que pensar. Não sei quem eu sou. Toda a minha vida foi uma mentira. Não, meu amor. O amor que tenho por você nunca foi mentira. Você é minha filha do coração. Eu preciso de um tempo, ela disse, e saiu da cozinha. Naquela noite, escutei ela arrumando uma mala. Tentei conversar, implorei para ela ficar, mas Clara estava decidida. Vou para a casa da Márcia, ela disse, falando da melhor amiga. Não sei quando volto. Quando a porta bateu, eu desabei. Sentei no chão da sala
e chorei como nunca tinha chorado na vida. Nem quando fugi de São Paulo com ela nos braços eu tinha sentido tanto desespero. Os dias viraram semanas. Clara não voltava para casa. Mandava recado pela Márcia que estava bem, que precisava pensar. Eu definhava de tristeza. Mal comia, mal dormia. Tinha perdido peso, tinha perdido a vontade de viver. As vizinhas tentavam me animar. Ela vai voltar, Dona Maria. É só a rebeldia da idade. Elas não sabiam de nada, claro. Não sabiam que meu nome nem era Maria, que a Clara não era minha filha de sangue, que eu vivia uma mentira há tantos anos. Uma noite, sozinha na cozinha, olhando uma foto da Clara pequena, eu entendi. De todas as dores, a pior é ser rejeitada por quem a gente mais amou. A dor que eu estava sentindo agora devia ser parecida com a que a Lourdes sentiu quando perdeu a filha. A vida dá voltas, não é? Eu, que tinha roubado a filha de outra mulher, agora sentia na pele o que era perder uma filha. Mesmo que a Clara não fosse do meu sangue, era a filha que criei, que amei cada dia por 17 anos. Será que Deus estava me castigando? Será que era justo eu sofrer agora como a Lourdes sofreu antes? Nas poucas vezes que consegui falar com a Clara por telefone, ela estava distante. Dizia que estava tentando descobrir quem era de verdade, que precisava buscar suas raízes. Eu entendia. Mas isso não diminuía a dor. Já tinha passado quase 2 anos desde que a Clara saiu de casa. 2 anos de tristeza, de vazio, de arrependimento. A casa ficou grande demais sem ela. Os dias, compridos e sem graça. Eu recebia notícias pela Márcia. Sabia que ela tinha ido para São Paulo, que estava trabalhando de vendedora numa loja que dividia apartamento com outras moças. Mandava dinheiro todo mês, uma ajuda que eu não queria aceitar, mas a Márcia insistia. É importante para ela, Dona Maria. Aos poucos, fui me acostumando com a solidão. Pegava serviço extra de costura para ocupar a cabeça. Ia à igreja todos os dias. Rezava para que minha filha estivesse bem, onde quer que andasse. Aos domingos, fazia o bolo de chocolate que ela gostava, mesmo sabendo que ninguém ia comer. Foi numa tarde chuvosa de domingo que escutei as batidas na porta. Não esperava a visita. As vizinhas geralmente não apareciam com tempo ruim. Quando abri, quase caí para trás. Era ela, minha Clara. Mais magra, com o cabelo diferente, mais curto. E nos braços, um bebê pequeno, de uns 3 meses, enroladinho num cobertor azul. Posso entrar, mãe? Ela perguntou, a voz baixinha, quase com medo. Abri os braços e as lágrimas vieram junto. Abracei ela com cuidado por causa do bebê. Senti o cheiro do shampoo no cabelo dela, o mesmo que eu sempre comprava. Senti o corpinho magro tremendo contra o meu. Minha filha voltou. Foi só o que consegui dizer. Entramos. A chuva batia forte na janela, fazendo aquele barulhinho de aconchego. O cheiro de bolo de chocolate espalhado pela casa. Parecia que o tempo tinha voltado atrás. Sentamos na mesa da cozinha. Clara colocou o bebê no colo, ajeitou a mantinha. Mãe, esse é o Miguel, meu filho. Olhei para o bebezinho. Tinha a mesma carinha redonda da Clara quando era pequena. Os mesmos olhos pretos que pareciam jabuticabas. Era lindo. Posso pegar ele? Perguntei, com medo da resposta. Clara sorriu, aquele sorriso que eu tanto sentia falta, e me estendeu o bebê. Quando peguei aquele pacotinho nos braços, senti o coração quase explodir de felicidade. Era a sensação mais parecida com o dia que peguei a Clara pela primeira vez. Ele é tão lindo, filha. Tão perfeito. Ficamos em silêncio um tempo. Só o barulho da chuva e os barulhinhos que o bebê fazia. Tinha tanto para dizer, tanto para perguntar, mas parecia que as palavras tinham fugido todas. Foi a Clara quem quebrou o silêncio. Eu encontrei ela, mãe, a Lourdes. Meu coração parou por um segundo. Olhei para Clara sem acreditar. Como você conseguiu? Foi difícil. Comecei procurando notícias antigas sobre o caso. Depois fui atrás de pessoas que trabalhavam na casa dos Almeida, na mesma época que a senhora. Segui muitas pistas falsas, bati em portas erradas. Mas não desisti. A Clara tinha aquele jeito determinado desde pequena. Quando botava uma coisa na cabeça, ia até o fim. Encontrei ela num bairro afastado de São Paulo. Mora numa casinha simples, trabalha de faxineira até hoje.
Tava doente quando a achei, acamada com pneumonia. Lembrei da Lourdes jovem, magrinha, com os olhos cheios de lágrimas naquela cozinha. Agora devia ser uma senhora, marcada pela vida difícil. E como foi? O que ela disse? Clara pegou o bebê de volta, ajeitou no colo. Os olhos dela brilhavam contando a história. No começo ela ficou assustada. Achou que eu era cobradora, que ia dar mais problema para ela. Quando falei que estava procurando pela Lourdes, que teve uma filha nos anos 60, ela quase desmaiou. Começou a chorar, tremer toda. Clara parou, respirou fundo, vi que era difícil para ela também. Contei tudo o que sabia, sobre a senhora, sobre a fuga, sobre como fui criada com amor. Mostrei fotos minhas crescendo. A cada foto que eu mostrava, ela chorava mais. E ela contou a história dela? Contou sim. Foi tudo como a senhora imaginou. Ela era empregada na casa de uma família rica também. O filho dos patrões se aproveitou dela. Quando descobriu que estava grávida, foi mandada embora. Voltou meses depois, desesperada, sem ter o que comer. Foi quando os Almeida apareceram, oferecendo dinheiro pelo bebê. Ela disse que não queria vender, só queria ajuda. Mas eles prometeram que ela poderia visitar, que seria melhor para a criança crescer com conforto. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixando. A história triste de uma mulher pobre, sem opções, enganada por gente poderosa. Quando ela tentou visitar, a dona Marta expulsou ela. Ameaçou chamar a polícia, disse que ela tinha assinado papéis abrindo mão da filha. A Lourdes era analfabeta, não sabia nem o que tinha assinado. Meu Deus! Era ainda pior do que eu imaginava. E quando a senhora fugiu comigo, o que ela sentiu? Ela disse que ficou com medo no começo, achando que a empregada podia ter feito algum mal ao bebê. Mas depois, quando viu o desespero falso dos Almeida na TV, entendeu que tinha algo errado. No fundo, ela disse que sentiu até um alívio. Preferia que a filha estivesse com alguém que tinha se arriscado tanto para proteger ela do que com aquela gente fria. As lágrimas corriam pelo meu rosto sem parar. Não conseguia nem limpar. A Lourdes me abraçou, mãe. Disse que eu era igual ao pai dela, que morreu quando ela era pequena. Os mesmos olhos, o mesmo jeito do queixo. Ela me agradeceu por procurar ela. Disse que agora podia morrer em paz. O tempo cura o que a justiça humana não alcança. Aquela ferida aberta por tantos anos finalmente começava a fechar. Não só para mim, mas para Lourdes também. E para Clara, que finalmente conhecia sua verdadeira história. E o Miguel, o pai dele. Clara sorriu, triste. Foi um namorado que sumiu quando soube da gravidez. História que se repete, né? Mas eu tive sorte, mãe. Tive a senhora me mostrando que uma mulher sozinha pode criar um filho com dignidade. Peguei na mão dela por cima da mesa. Você voltou para ficar, filha? Ela apertou minha mão de volta. Voltei, mãe. Se a senhora ainda me quiser aqui... Se eu quero? Filha, essa casa nunca deixou de ser sua. Eu nunca deixei de ser sua mãe, mesmo nos dias mais difíceis. Naquela noite, ajudei a Clara a dar banho no Miguel. Enquanto ela amamentava, arrumei o antigo quarto dela, tirei os lençóis velhos, coloquei os novos que guardava para quando ela voltasse. Improvisamos um bercinho com uma gaveta forrada de cobertor. Antes de dormir, Clara me abraçou forte no corredor. Obrigada por não ter desistido de mim, mãe. Nem naquela casa dos Almeida, nem agora. Uma mãe nunca desiste, filha. Nunca. Já se passaram mais de 60 anos desde aquela noite de chuva em São Paulo. Meu cabelo embranqueceu todo, minhas mãos ficaram cheias de manchas, as pernas já não ajudam muito. Mas a cabeça ainda tá boa, graças a Deus. E o coração? Esse tá melhor do que nunca. Venha aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu tenho uma caixa velha de sapatos aqui, onde eu guardo as lembranças mais preciosas da minha vida. Eu tenho aqui uma foto amarela. É a Clara com uns 2 aninhos, sentada num banco de praça, vestidinho de bolinhas que eu mesma costurei. O sorriso dela era a coisa mais linda do mundo. Banguela na frente, as bochechas gordinhas, os olhos puxadinhos quando ria. E essa aqui é a primeira roupinha que ela usou quando chegou em casa. Tá meio amarelada pelo tempo, mas ainda dá para sentir um cheirinho de talco se chegar bem perto. Essa mantinha, olha só,
foi a que usei para enrolar ela naquela noite que fugimos. Já remendei tantas vezes que tem mais remendo que pano original. Tem esse sapatinho de crochê também. Foi a primeira coisa que comprei para ela com meu salário novo, quando comecei a trabalhar de lavadeira na cidade pequena. Nem servia direito no pezinho dela, mas eu fazia questão de colocar quando saíamos para missa no domingo. E esse ursinho de pelúcia sem um olho era o brinquedo preferido dela. Chamava de Tuco. Dormia abraçada com ele toda a noite. Quando tinha pesadelo, dizia que o Tuco espantava os monstros. Ela deixou aqui quando saiu de casa naquela vez, mas depois voltou para buscar pro Miguel. Cada coisinha dessas conta um pedaço da nossa história. Uma história que não foi fácil, que teve momentos de muito medo, de muita incerteza, mas também de muito amor, de muita alegria. Depois que a Clara voltou com o Miguel, nossa vida tomou um rumo diferente, mais bonito. Ela conseguiu um emprego numa loja da cidade, eu cuidava do menino enquanto ela trabalhava. Aos poucos, fomos reconstruindo nossa relação, aprendendo a confiar uma na outra de novo. Miguel cresceu forte, inteligente. Tem os mesmos olhos da mãe, o mesmo jeito determinado. Hoje já está com mais de 40 anos, é professor numa escola boa. Casou, me deu 2 bisnetos lindos que são a alegria da minha velhice. A Clara e o Miguel fizeram questão de conhecer a Lourdes melhor. Começaram a visitar ela em São Paulo sempre que podiam. Quando a saúde da Lourdes piorou, trouxeram ela para morar aqui perto. Imagina só, eu e a Lourdes, as 2 mães da Clara, viramos amigas na velhice. A vida tem dessas coisas, não tem? Lourdes nos deixou há uns 10 anos. Partiu em paz, cercada de amor. Nos últimos anos de vida dela, a Clara conseguiu dar um pouco do conforto que ela nunca teve. E mais importante, deu o carinho de filha que foi roubado dela. Quanto aos Almeida, nunca mais tivemos notícia. Parece que ficaram nos Estados Unidos mesmo. Às vezes me pergunto se eles ainda pensam na filha que perderam, se algum dia entenderam o que fizeram de errado. Talvez não. Gente assim raramente entende os próprios erros. Tem gente que me pergunta se eu me arrependo. Se não teria sido melhor deixar a Clarice com os Almeida, que podiam dar estudo em escola cara, viagens para o exterior, roupa de marca. Eu sempre respondo a mesma coisa. Do que adianta tudo isso sem amor? A Clara cresceu numa casa simples, com piso de cimento queimado e telha que pingava quando chovia forte. Mas cresceu sabendo o que é ser amada de verdade. Cresceu vendo a mãe trabalhar duro, com honestidade, para colocar comida na mesa. Cresceu aprendendo valores que dinheiro nenhum compra. Olha só essas mãos calejadas. Cada calo conta uma história de trabalho duro, de sacrifício por amor. Lavei tanta roupa para fora que a pele dos dedos chegava a descascar. Limpei tanta casa de família que meus joelhos até hoje doem quando vai chover. Costurei tanto de madrugada, na luz fraca, que os óculos só foram ficando mais grossos. Mas olha também essas rugas no canto dos olhos. São de tanto sorrir vendo a Clara crescer, se formar, virar a mulher incrível que é hoje. São rugas de felicidade quando o Miguel veio ao mundo, quando ele me chamou de vovó pela primeira vez. São marcas de uma vida que valeu a pena ser vivida. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo igual. Pegaria aquela menininha no colo naquela noite chuvosa e fugiria de novo. Enfrentaria todo o medo de novo, todo o preconceito, toda a incerteza. Porque algumas injustiças a gente não pode fingir que não vê. Algumas lutas a gente precisa comprar, mesmo sabendo que vai ser difícil. Tem coisa que só quem é mãe entende. E eu fui, mesmo sem ter parido. Fui mãe no amor, na dedicação, no sacrifício diário. Fui mãe nas noites sem dormir com criança com febre, nas economias para comprar material escolar, no orgulho de cada pequena conquista. Muita gente me julgou ao longo da vida sem conhecer minha história. Me chamaram de ladra, de louca, de egoísta. Mas quem realmente importa? A Clara, o Miguel, a própria Lourdes. Essas pessoas entenderam que o que fiz foi por amor. Sabe, meu filho, a gente passa a vida inteira aprendendo. E uma das coisas mais importantes que aprendi é que família não é só questão de sangue. É questão de amor, de escolha, de estar presente quando precisa.
A Clara e eu não temos o mesmo sangue, mas temos o mesmo coração. Hoje, olhando para trás, com a sabedoria que só os anos trazem, eu vejo que aquela noite em São Paulo não foi o dia que roubei uma criança. Foi o dia que salvei 2 vidas, a da Clara e a minha própria. Já estou com 85 anos. Vivi muito mais do que imaginava. Vi muita coisa nessa vida. Vi gente rica fazer maldade e sair impune. Vi gente pobre com o coração maior que o mundo. Vi como o dinheiro pode comprar quase tudo, menos o amor verdadeiro. Talvez, pela lei dos homens, eu ainda seja uma criminosa. Os papéis que assinei como Maria do Carmo continuam sendo uma falsidade. O registro da Clara como minha filha biológica continua sendo uma mentira no papel. Se algum promotor de justiça quisesse, até hoje poderia me colocar numa sala de tribunal e me apontar o dedo. Mas sabe de uma coisa? Não tenho mais medo. Nem da polícia, nem do julgamento, nem da prisão. O que poderiam fazer comigo agora? Tirar os poucos anos que me restam? Levar o pouco que tenho? Nada disso importa mais. O que importa está aqui. Olha pela janela. Tá vendo aquela mulher bonita no quintal, pendurando roupa no varal, com 2 crianças correndo em volta dela? É minha Clara, minha filha do coração. E meus bisnetos, a continuação dessa história de amor. A justiça dos homens talvez nunca tenha olhado para mim com compreensão. Mas a justiça do amor, essa sim, me deu razão. Porque no final das contas, o que vale mesmo é o bem que a gente faz, não o papel que a gente assina. Nesses anos todos, a Clara se formou professora. Dá aula para crianças pequenas, cuida delas com o mesmo carinho que recebeu. O Miguel virou professor também, igualzinho à mãe. E agora os filhos dele seguem o mesmo caminho. Uma família de educadores, de gente que se importa com os outros. Isso não teria acontecido se a Clara tivesse crescido naquela casa fria dos Almeida. Depois que a Lourdes veio morar perto da gente, muita coisa se acertou. Ela contou para Clara histórias da família dela, dos avós que a menina nunca conheceu, das tradições que se perderam. Foi como recuperar um pedaço da alma que faltava. A Clara ganhou uma segunda mãe na velhice. E eu ganhei uma amiga, uma cúmplice nessa história complicada. A gente conversava muito, eu e a Lourdes, sentadas na varanda nas tardes de domingo. 2 velhas olhando a vida passar, os netos correndo no quintal. Às vezes, ela pegava na minha mão e dizia: "Obrigada por ter salvado minha filha." E eu respondia: "Obrigada por ter me dado uma filha." Quando a Lourdes morreu, a Clara fez questão que ela fosse enterrada com o sobrenome verdadeiro, não aquele que usava desde que perdeu a filha. Foi uma cerimônia pequena, mas cheia de amor. No túmulo colocamos: Lourdes da Silva, mãe amada. Era o mínimo que podíamos fazer para restaurar a dignidade que tiraram dela. Quanto a mim, já pedi para Clara que, quando eu for, quero ser enterrada como Zuleide Ferreira, não como Maria do Carmo. Quero ir embora desse mundo com meu nome verdadeiro, com minha história verdadeira. Sem mais mentiras, sem mais esconderijos. Sabe, tem gente que vive a vida inteira sem fazer nada que valha a pena contar. Sem tomar posição, sem arriscar nada pelo que acredita. Eu não fui assim. Para bem ou para mal, fiz uma escolha difícil num momento difícil. Enfrentei o medo, a lei, o preconceito. E hoje, olhando para trás, não trocaria essa vida sofrida, mas honesta, por nada nesse mundo. Minha Clara hoje entende isso. Entende que a vida não é feita só do que é certo ou errado no papel. É feita do que é certo ou errado no coração. E no coração, eu sei que fiz o certo. Tirei uma criança de um lar sem amor e dei a ela todo o amor que eu tinha para dar. Outro dia, a Clara trouxe os netos aqui. O menorzinho de 5 anos ficou me olhando curioso e perguntou: "Vovó, é verdade que você roubou a mamãe quando ela era bebê?" Antes que eu pudesse responder, a Clara abraçou o menino e disse: "Não, meu amor. A vovó Zuleide não roubou ninguém. Ela salvou a mamãe. Salvou de crescer sem amor. É diferente. E é isso que eu quero que fique dessa história toda. Não quero ser lembrada como a empregada que roubou o bebê da patroa. Quero ser lembrada como a mulher que teve coragem de fazer o que era certo, quando todo mundo ao redor fazia o que era errado.
Se você está me ouvindo contar essa história, talvez esteja pensando se acredita em mim ou não. Se eu sou mesmo a heroína que digo ser, ou se sou só uma velha tentando justificar um crime. Não posso mudar o que você pensa. Só posso dizer, julga com o coração. Pensa no que você faria no meu lugar. E se um dia você se vir numa situação parecida, não de roubar criança, claro que não, mas de ter que escolher entre seguir as regras ou fazer o que é certo, lembra da minha história. Lembra que às vezes o caminho mais difícil é o único caminho. Hoje vivo em paz. Com minha consciência, com minha história, com minha família. Vivo com a certeza de que, mesmo com todos os erros que cometi na vida, e foram muitos, naquela noite chuvosa em São Paulo, eu fiz a coisa certa. Se você já foi julgado sem ter chance de se explicar, compartilhe essa história e se inscreve aqui no canal, porque só quem vive é que pode contar.